Pietro Baldi, na obra A Grande Síntese, no capítulo 31, Significado Teológico do Tratado Pesquisa por Intuição, num dado momento desse capítulo, assim ele afirma: minha afirmação diz unidade de princípio em todo o universo, unidade na complexidade orgânica, unidade no transformismo evolutivo. Em sua grandiosa simplicidade, essa ideia é a mais poderosa afirmação de vosso século. Essa ideia tremendamente dinâmica e fecunda é suficiente para criar uma nova civilização. O conceito de lei que cada palavra minha reafirma é ordem, equilíbrio, afirmação. Põe em fuga todos os niilismos, pessimismos, ateísmos, a ideia da cegueira do acaso, da atrocidade do sofrimento, da desordem e da injustiça na criação. Ela vos torna melhores, vos eleva a cidadãos de um mundo maior, conscientes das leis que o dirigem. Mas uma tal síntese não pode ser alcançada por mentes imersas no relativo, mas apenas de um ponto de vista que, estando fora da humanidade, pudesse, numa visão de conjunto, contemplá-la toda. Ou seja, não podia chegar a vós senão provindo de um plano mental superior, por intuição, nestas viagens ou pesquisas cósmicas acerca da nossa própria realidade. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência. Sempre a intenção, usando a ferramenta, o mecanismo, o ensino universal dos Espíritos, para estudar, compreender Jesus, o Cristo de Deus, e vivenciá-lo em espírito verdadeiro. Quem amorosamente nos conduz até vocês é a Aline Gonçalves. E a vocês, espectadores, empresas e emissoras parceiras, todos os corações solidários e fraternos, enfim, todos os seres que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que esse momento fosse possível, em nome do Cristo, em nome de Deus, dos luminares que nos inspiram, da nossa consciência que nos intui, dos elementais que nos sustentam, gratidão eterna. Esta lição é para explicar, pelo menos em parte, o que nós mensuramos outro dia e assustou a alguns. Então fiquem tranquilos que essas informações, na próxima série após Miramês, nós vamos detalhar como acontecem esses fatos e já começamos de algum modo com Leon Denis, agora com Miramês, antes com Joana de Ângeles e mais aprofundadamente com Pietro Baldi e depois com Ramatiz e etc. Então hoje vamos avançar um tanto mais, dar mais um passinho rumo à eternidade, mais uma vez lembrando que Jesus, o Cristo de Deus, é a consciência que veio até nós, como uma fração da consciência crística que construiu o planeta Terra e o governa desde o princípio. Quem o idealizou é um demiurgo de poder maior. Creio que alguém que construiu e governa o sistema solar. E ele é a essência que nutre e norteia a nossa consciência. Ele, agora, Jesus, o Cristo de Deus, é o nosso referencial. É o que é possível
conforme ele próprio disse-nos: sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós, farão coisas maiores do que agora faço. E nós, como essa pequenina flor de lótus, representando o Espírito e as suas múltiplas realidades, sempre estamos dentro de pântanos, nosso inconsciente, por exemplo, nosso subconsciente, transformando realidades maiores em elementos mais nobres, mais sutis e mais perfeitos. A série é Além dos Horizontes, com Miramês por João Nunes Maia. Os temas de hoje, os tópicos subsequentes: intervalo dos sons, o magnetismo da palavra, o prazer de falar, o colóquio e a vida, tu e a voz e sons de ouro. Então, vamos iniciar com o intervalo dos sons, que é magnífico, e vai terminar falando desse magnetismo. Depois nós vamos falar do magnetismo dessa palavra, nesses intervalos, e nós vamos ficar entusiasmados, em êxtase, e aí vamos ter o prazer de falar com sabedoria, e depois entender melhor esse diálogo com a vida, esse colóquio com a vida. Depois nós mesmos perante a nossa própria voz, tu e a voz, e terminar como sons de ouro, que é a voz do Cristo em nosso favor. Então começamos assim. Querer é ser. Nós estamos na parte 6. Vamos começar então o intervalo dos sons. A apresentação não será muito grande, mas necessária. Essa tela já foi mostrada, mas ela cabe retomá-la para maiores detalhes de horizontes da mente. E nós vamos continuar com horizontes da fala. Antes de falares a alguém, pensa em primeiro lugar na tranquilidade, pois assim injetarás na estrutura sonora os teus sentimentos. Por que nós trouxemos de volta essa tela? Porque nós compreendemos algo a mais que não compreendemos da vez anterior. Então, antes de falarmos a alguém, nós vamos pensar em primeiro lugar na tranquilidade. A tranquilidade que eu vou falar a alguém. Pois assim, nessa tranquilidade que eu vou conversar com alguém, eu vou injetar na estrutura sonora que vai levar a vibração da minha voz até a quem me ouve, os elementos componentes dos meus sentimentos. Então, antes de eu falar a alguém, eu vou pensar em primeiro lugar na tranquilidade desse colóquio. Porque eu vou injetar na vibração da palavra que vai viajar pela estrutura do ar, nesta onda sonora, e vai transportar os meus sentimentos. No intervalo dos sons, vibram energias onde os sentimentos falam com maior expressão. Então, nós vamos tela a tela mesmo. Então, por que colocamos a tela anterior? Agora você está entendendo. Então, no intervalo dos sons, nesses intervalos, micros intervalos que nós vamos usar no nosso diálogo, vai vibrar energias. Quais energias? Desses sentimentos, onde os sentimentos falam com maior expressão. Porque se alguém não me entender na linguagem verbalizada, dependendo dos meus sentimentos e da minha tranquilidade, a criatura que nos ouve, o indivíduo, seja lá quem for, não precisa ser humanos, pode ser animais, pode ser pré-humanos, vegetais, minerais, qualquer estágio consciencial da vida, vai me compreender. Se não entender as energias que viajou, como sons,
como vibrações que transportou os meus sentimentos, se não foi compreendida nos sons, será entendidas por esses sentimentos sutilíssimos que nós vamos enviar nesses intervalos das palavras. Mais uma vez, nos intervalos dos sons, eu estou falando com vocês, vejo os pequenos intervalos de cada frase ou de cada palavra, e eu estou vibrando energias. Onde eu estou vibrando essas energias, eu vou levar os meus sentimentos para que eles sejam a minha maior expressão. Entre uma palavra e outra, há intervalos para que entre uma palavra e outra, há intervalos para que possas compreender a fala. E na mesma frase pronunciada, há igualmente espaços para que nela vibre a harmonia do sentimento. Reafirmou mais uma vez por outra angulação. Então, entre uma palavra e outra, nós começamos a dizer, há intervalos para que você compreender a fala, eu compreender a minha própria fala e vocês, por sua vez. Então, na mesma frase pronunciada tem esses intervalos. Agora, dentro da mesma frase, cada palavra, no intervalo de cada palavra, eu vou fazer a mesma coisa. Então, há igualmente entre as palavras nessa frase, espaços, para que nessa frase e nesses espaços vibre a harmonia. Lembra, tranquilidade, agora harmonia do quê? Dos meus sentimentos. Então, entre uma palavra e outra, dentro de uma frase, há intervalos para que você possa compreender o que está sendo falado. E na mesma frase pronunciada, só é feliz quem é livre. Só é livre quem assume responsabilidades. Na mesma frase pronunciada, há igualmente espaços. Só é feliz quem é livre. Só é livre quem assume responsabilidade. Então, todos esses intervalos para que neles, na tranquilidade e na harmonia, vai vibrar as minhas energias, levando os meus sentimentos, que é o único mecanismo que temos para entender o próprio pensamento. Somente compreende o pensamento os sentimentos superiores que estão além dos próprios pensamentos. O benefício maior ocorrerá quando aprenderes a carregar os intervalos das palavras pronunciadas de magnetismo espiritual, gerado no dínamo da tua mente, de acordo com as necessidades de quem conversa contigo. Então, ele levou mais um degrau ainda aqui na direção da toca do coelho, aprofundando-se. Então, o benefício maior ocorrerá quando aprendermos a carregar nos intervalos das palavras que compõem as frases, das palavras pronunciadas, verbalizadas, vou enriquecer de magnetismo espiritual. O que é o magnetismo espiritual? O magnetismo de minhas virtudes, dos meus valores eternos. Onde eles vão ser gerados para incorporar-se nas palavras? No dínamo de nossa mente, onde a virtude vai transformar-se em pensamento, em ideia, depois palavras, para que gere as ações. E quais as condições? De acordo com as necessidades de quem conversa conosco. Eu posso estar conversando com os meus próprios órgãos, com os meus corpos, com as minhas emoções, com as minhas virtudes, com os meus níveis de consciência ou conversando com vocês, como nós estamos fazendo agora. Então eu vou direcionar, fazer todo esse preparo para atender a necessidade de quem está me ouvindo ou com quem eu estou dialogando.
Na verdade, nos intervalos dos sons emitidos por alguém, já existe o teu fluido próprio. Mesmo assim, deves associar a ele a força que geras no imo da alma, com os sentimentos profundos de amor, regurgitados de alegria pura, e nesse comando beneficiarás todo o campo orgânico e psíquico do companheiro que está nos ouvindo, por exemplo, ou dos seres. Então, na verdade, entrando mais ou levantando mais um véu, ou erguendo mais um véu, na verdade, quer dizer, em sentido profundo, no intervalo dos sons emitidos por alguém, vocês emitindo para mim, ou até eu para vocês, já existe o fluido próprio, o meu, o teu, o vosso. Mesmo assim, se eu estiver ouvindo vocês, eu devo associar ao que eu estou recebendo de vocês, o seu fluido, vosso fluido próprio, a força que eu estou gerando no íntimo de minha alma, ou, no caso de mim, para vocês também. O que eu vou colocar lá? Os meus sentimentos mais profundos, ou do mais profundo amor. Que amor? O regurgitado na alegria pura. A alegria pura é um estágio avançado das virtudes, porque a alegria é um ambiente que se abre para a interação e promoção dos seres. E a alegria pura, onde não interessa se é você, se sou eu, que está necessitado das informações, interessa que todos somos um. E tudo que faço, faço por todos e faço por mim mesmo. Então, sentimentos profundos de amor, regurgitados de alegria pura. E nesse comando de amor, de alegria pura, beneficiaremos todo o campo orgânico de quem nos ouve, psíquico desses companheiros ou de nós mesmos, porque ao passar por nós vai auxiliar o outro, antes beneficiando-nos e, como consequência, o benefício aos nossos semelhantes ou ao nosso próximo. Poderás, com o tempo, operar curas instantâneas e mesmo à distância, quando estiver presente alguém interessado pelo enfermo. E o meu avôzinho é craque, eu não vou falar que era porque ele é, e hoje com maior expertise. Então alguém ia até ele pedindo para que ele benzesse alguém que foi picado por uma serpente. E a pessoa estava num estado que não dava para locomover-se até lá. Então tinha alguém interessado na cura de alguém. E dali, usando a própria pessoa que conhecia o alguém, ele direcionava as energias pela mente de quem buscava socorro. Dava a água benzida para a pessoa que pediu socorro. Ia transportar as energias não só no seu pensamento, mas depois no abraço, no contato com a criatura. E levava um tanto para o outro também. Hoje eu entendo isso. No início eu não entendia. Então poderás, com o tempo, operar curas instantâneas, porque é o que Jesus fez com o servo lá do centurião, e também com a filha de Jairo. E mesmo à distância. No caso, o centurião foi buscar o socorro, Jairo ou alguém buscar para a filha de Jairo. Então, quando estiver presente alguém interessado pelo enfermo e com a fé suficiente em quem foi buscar o socorro. Porque não é só ir buscar o socorro em quem eu confio, em quem eu acredito que possa fornecer-me esse alívio. Então isso não é difícil de testemunharmos hoje, não só com Chico Xavier, com Divaldo Pereira Franco, com vários outros colaboradores do Cristo, agindo nessas realidades. Não só no que chamamos de oração, de benzição, de magnetização,
de transmissão pela meditação, pela introspecção, por vários mecanismos, nós podemos comunicar com as nossas realidades íntimas ou com qualquer ser em qualquer estágio evolucional, principalmente que nos antecede, e também a tentativa de comunicar-nos com aqueles que já nos precederam. E aí terminou a nossa simples apresentação, mas para nós outros de grandeza imensurável. Agora partimos para o magnetismo da palavra. A estirpe da conversa se esconde nas profundezas dos sentimentos. Como a sintonia gera ideias no mesmo tom, materializando palavras de natureza idêntica. Agora já subiu um tom também na direção de compreensão mais profunda. Agora nós vemos que a estirpe, a qualificação da conversa se esconde nas profundezas dos sentimentos. Eu posso disfarçar falando com você, mas nas profundezas dos meus sentimentos, eu me denuncio. Pelo trejeito, pela minha fisionomia, por vários mecanismos, dependendo de quem me ouve. Então, a estirpe da conversa se esconde nas profundezas dos sentimentos. E além de esconder nas profundezas, como a sintonia gera ideias no mesmo tom do que está nas profundezas dos meus sentimentos, materializando palavras de natureza idêntica. Uma hora, a palavra me trai. Se é verdade, se é bom, se é nobre, jamais. Mas se eu estiver representando um papel, uma hora eu sou pego na contradição. Por isso, dizer a verdade é a coisa mais fácil. Eu não tenho que combinar com alguém. Eu não tenho que criar mecanismos. Eu disse a verdade. E é a coisa mais simples. E o meu compromisso é com a verdade. Nada além da verdade. Somente com essa verdade, que para mim, essa verdade é o Cristo Jesus. A verdade mais próxima de nós. Porque às vezes o Deus cósmico poderia estar muito distante nesse sentido de compreensão. Mas tanto o Deus cósmico quanto o Cristo, eles estão inteiros dentro da minha consciência, conforme Carlos Torres Pastorino. Eles estão inteiros dentro da menor partícula, ou dentro do menor estágio de consciência, ou da melhor fração consciencial. Pensamentos e sentimentos produzem uma corrente contínua de vibrações. Um fornece a força, o outro plasma o entendimento e a palavra anuncia, no exterior, o que se passa por dentro de quem pensa e sente. Cada vez a coisa vai ficando mais profunda. Então agora nós sabemos que os pensamentos, os sentimentos produzem uma corrente contínua de vibração, porque ninguém consegue parar de pensar e ninguém consegue parar de sentir alguma coisa. É impossível. Quando eu penso, o sentimento vem para qualificar o que penso, ou quando eu sinto, o pensamento vem criar aquilo que estou sentindo. Então, pensamentos e sentimentos produzem uma corrente contínua de vibração. Juntos. Um é frequência, o outro vibração. Um fornece a força. O pensamento é a força de atração. O outro plasma o entendimento. Somente o sentimento compreende a própria força, compreende o pensamento. E na sequência, a palavra vai anunciar para o exterior, se nós estamos verbalizando ou mesmo mentalizando, na direção de quem estamos mentalizando, o que se passa por dentro, o que foi pensado, o que foi sentido, né? Tanto no caso de quem pensa e sente. O que foi pensado, o que foi sentido, vai ser expressado pelas palavras e depois
concretizado na exemplificação. Então, se eu estou dizendo a verdade, basta alguém observar depois o meu comportamento. Se eu vou desmentir a verdade que disse no comportamento, ou se vou confirmar. No caso de Jesus, o Cristo de Deus, ele vivia primeiro e depois falava. Primeiro ele fazia, depois nos ensinava a fazer o mesmo. Na vibração da voz, percebemos a qualidade magnética do emissor. Sentimos sua presença dentro de nós e respiramos com ele a sua própria atmosfera, consoante com as intenções que se lhe vão na alma. Um tanto mais aprofundando. Então, na vibração da voz, verbalizada, ou até mentalizada, não verbalizada, melhor dizendo. Então, na vibração da voz, verbalizada ou não, percebemos a qualidade magnética do emissor. Alguém que estamos dialogando com a linguagem não verbalizada, estamos dialogando, ou no caso, entre nós agora. Vocês estão percebendo. Sentimos sua presença dentro de nós, se vocês se permitem que isso ocorra. E aí nós vamos respirar com eles, vocês vão respirar comigo a minha própria atmosfera do que eu estou enviando até vocês. Consoante com as intenções que estão no imo da minha alma, que se lhe vão na alma. Então vocês vão sentir se o que estamos falando é verdadeiro e principalmente se fazemos uso disto, dessas informações na nossa vida diária. Ao ouvirmos alguém falar-nos, o bom senso nos pede discernimento e agracia-nos o poder da escolha daquilo que escutamos. Então, ao ouvirmos alguém falar-nos, o bom senso nos pede discernimento e agracia-nos o poder de escolha daquilo que escutamos. Somos influenciados e influenciamos quando trocamos ideias com alguém. Então, ao ouvirmos alguém nos falar, vocês estão me ouvindo, mas poderia ser o contrário. Então, o bom senso nos pede discernimento. Discernimento é o nosso estado de consciência. Discernimento não é o conhecimento, é a vivência do conhecimento. E eu só posso compreender o que vocês me falam e vocês o que eu falo se vocês já têm algo parecido na própria consciência. Aí vai haver o confronto das informações. E eu compreendo o que tu me falas com aquilo que eu já vivencio. Se eu não tiver a vivência, eu vou ter dificuldade de compreender-te. E eu vou precisar ouvir uma, outra vez, imitar os seus exemplos até que eu construa o meu próprio universo consciencial. Então, ao ouvir alguém falar-nos, o bom senso nos pede discernimento e agracia-nos o poder de escolha daquilo que escutamos. Então, não só o discernimento para a gente poder, comparando com o que eu tenho, se isso acrescenta ou não. Somos influenciados e, ao mesmo tempo, influenciamos quando trocamos ideias com alguém. Porque o meu universo, segundo Emmanuel, está exatamente assim, na obra Roteiro. Quando eu verbalizo o que sinto e penso, eu estou transferindo para dentro de quem me ouve parte do meu espírito. E é o que acontece. E esta parte vai influenciar quem me ouve, porque eu entrei no mundo do outro, ou o que eu estou ouvindo também influenciar-me. A decisão que já tomaste, na mente e no coração, de disciplina dos sentimentos, são suportes de forças espirituais capazes de remover todo o magnetismo inferior
que por vezes vem sutilmente envolvido nas ondas das palavras. Então, se eu tenho aqui esse discernimento e tenho o poder de escolha, agora sei que influencio e sou influenciado. Então, a decisão que já tomamos na mente e no coração, no conhecimento e na vivência. E qual a decisão que eu tomei? De disciplina dos meus sentimentos. E o que eu ganho com isso? Então, quando eu tomei essa decisão, tanto de disciplinar na mente e no coração, e além disso, a disciplina dos sentimentos, isso vão formar os suportes e forças espirituais capazes de remover todo o magnetismo inferior de alguém que está tentando influenciar negativamente, que por vezes vem sutilmente envolvido nas ondas das palavras. E é o que dois mecanismos, socialismo e comunismo, vem fazendo nos últimos 50 anos com a humanidade. E sutilmente ele foi envolvendo e criando esses clichês e mudando com essa influência maléfica a mente de quem os ouviu esse tempo todo. A gente chama de catequização, num sentido, ou tem um outro nome que se dá, e eu não vou usá-lo aqui agora. Mas eu estou moldando os seres à minha realidade ou aquilo que pretendo, aprisionando mentes com esse magnetismo que vai minando as resistências morais das criaturas e, ao mesmo tempo, transformando-as em elementos que nós chamamos zumbizados. Não pensam por si mesmo, não sentem por si mesmo, não raciocinam, apenas repetem como o papagaio de pirata, se assim podemos dizer. No entanto, se não pertences à escola da autoeducação com Jesus, estarás sujeito a comer o mesmo alimento que o teu companheiro de prosa te oferta. Mesmo inconsciente das trocas processadas. Eis a lei de justiça que funciona por força de sintonia das coisas e das pessoas. Então, no entanto, se temos esse cabedal que mostramos anterior, se não pertencemos à escola de autoeducação com Jesus, já estamos na desvantagem. Por isso, a primeira coisa que ele destrói, a religião, a crença da pessoa, a crença em Deus, no Cristo, no Evangelho, a destruição da família, e vai indo. Se assim for, eu estarei sujeito a comer do mesmo alimento que esses companheiros de prosa nas universidades, nas escolas mundo afora, ou das universidades até as escolas municipais, ou até no dia a dia em nossos próprios núcleos familiares. Então, estarmos atentos a isso. E mesmo inconsciente dessas trocas, isso vai acontecer porque é uma lei de justiça que funciona por força de sintonia com as coisas. Então, se eu quero vida fácil, ou seja, direitos sem deveres, que é o que eles prometem nas universidades. Então, eu posso invadir a sua propriedade, botar você para fora e ficar com ela, que é uma das coisas. Então, ninguém tem direito à propriedade, a família se destrói, a crença em Deus, o Evangelho fora de moda. Então, vamos destruindo os pilares que nós chamamos de princípios norteadores. E aí fica fácil, fica presa fácil de formar essa militância que nós vemos que por centavos ou alguns vinténs fazem coisas absurdas, como nós vimos na Alerj outro dia, no estado de São Paulo.
O magnetismo da palavra é poderoso agente da paz ou da guerra, de conformidade com o uso que fizermos dele. Então, o magnetismo da palavra é poderoso agente de paz ou de guerra, de conformidade com o uso que estamos fazendo dele. Eu posso insuflar vocês à guerra, que é o que vocês viram lá no exemplo que eu dei da Leste. Alguém que seria o líder, pegando o extintor e entregando para esse militante que não pensa, que não raciocina, que seria o pau mandado, para ele quebrar o vidro e levar a culpa. Para ele ser aprisionado e o outro ficar na boa. Que é o que fazem com essas mentes inocentes que vão infiltrando essas ideias e criando esses seres que são massa de manobra, o que nós chamamos de... Vamos mudar as palavras, não vou usá-las. Vocês raciocinam por si próprios e concluem aí o pensamento. É, pois, necessário que eduquemos o nosso modo de ser, abençoando os que nos ofendem e amando aqueles que nos caluniam, e ainda orando por eles. Essa é a tônica da libertação. Então é necessário que eduquemos o nosso modo de ser. Eu não sou Maria, vai com as outras. O nosso modo de ser. Eu tenho poder de escolha. Eu tenho liberdade e responsabilidade sobre mim mesmo. E eu vou abençoar os que me ofendem. Porque a mim estão testando. Eu estou passando, quando isso ocorre, pelo meu calvário libertador. Pelos testemunhos libertadores. E amando aqueles que me caluniam, como recomendou Jesus. Tudo isso vai fazendo com que eu provoque, nesta transformação pessoal, os saltos quânticos. E ainda orando por eles. Além de abençoar quem me ofende, amar quem me calunia, ainda vou orar por eles. E orar não é só balbuciar palavras. É o que eu faço nesta petição mental e depois na ação, em benefício dos. Então essa é a tônica da minha libertação. Quando alguém me ofende, calunia, difama, seja lá o que for, e nós vamos perdoá-los, amá-los incondicionalmente, orar por eles, vivenciar a mensagem com mais intensidade, intencionando libertá-los desse aprisionamento, desse parasitismo mental, desse mesmismo perturbador. Quando duas pessoas travam conversações acerca de qualquer assunto, elas respiram os fluidos compatíveis com o que conversam, pela aplicação da lei natural, que é a lei de justiça, a lei de sintonia dos semelhantes. Então, quando duas pessoas travam conversações, imagine, acerca da verdade, da bondade, da benevolência, da indulgência, da caridade, é uma coisa. Agora, da mentira, da maldade, da maledicência, aí vocês vão imaginando. Então, quando duas pessoas travam conversações acerca de qualquer assunto, nós é que vamos eleger o resultado final, elas respiram os fluidos compatíveis com o que conversam. Mentira, maldade, maledicência ou verdade, bondade e benevolência. Pela aplicação da lei natural, que dá a cada um conforme o seu plantio. A mente é um poderoso laboratório, onde se transformam ondas e raios sutis da natureza em magnetismo vivo, portador daquilo que realmente somos. Então a mente é um poderoso laboratório, um microcosmos, onde se transforma, porque lá está a inteligência, poder imaginativo, a memória,
os desejos, pensamentos, sentimentos, a vontade, onde se transformam ondas, partículas. Lembra a teoria supercordas? Ondas, partículas. Então, ondas e raios sutis da natureza, que estão brincando de viver, em que eu vou transformá-los? Esses pequeninos de Deus. Em magnetismo vivo. Se o espírito começa como fluidos, o magnetismo é a lei que rege os fluidos. Nesse sentido, em magnetismo vivo, eu vou transformar prótons, ou melhor, nêutrons, em prótons, em elétrons, elétrons em fótons. Já transformei estas ondas, esses raios atômicos, subatômicos, infra e intraatômicos, em consciência que organiza e mantém a vida. O magnetismo vivo. E ele é o portador daquilo que realmente somos. Ele é que vai levar a minha essência consciencial na regência ou na gerência desses universos infraatômicos, subatômicos, intraatômicos, atômicos, moleculares, celulares e tudo que existe em a natureza. Não há quem consiga enganar a realidade espiritual. Se porventura a tua mente criar pensamentos inferiores e o teu coração alimentar sentimentos negativos, o teu modo de falar o denuncia. Porquanto as vibrações da palavra carrega consigo o lixo fétido que te esforças para esconder diante dos outros. E certamente não avalias o quanto de mal podes acarretar àqueles que te ouvem. E acabamos de lembrar, na segunda tela nós vamos falar de uma amiga que nos confidenciou uma situação na Fraternidade Espírita Joana de Ângeles. Então não há quem consiga enganar a realidade espiritual, os níveis superiores de consciência. Não tem como. Então, se porventura a nossa mente criar pensamentos inferiores, o nosso coração alimentar os sentimentos negativos, o nosso modo de falar vai nos denunciar. Isso é fato. Para esses seres superiores, para essa realidade espiritual. Porquanto as vibrações de nossas palavras, elas carregam consigo o lixo fétido que nós nos esforçamos para esconder diante dos outros. Porque esta amiga, num processo de visualização no final da reunião de estudo, ela começou a sentir um cheiro fétido, um odor fétido, algo insuportável. Ela começou a julgar a parceira do lado ou os companheiros que estavam ao lado. E quando chegou em casa, por gostar da visualização, do exercício, ela foi repetir e, curiosamente, sentiu o mesmo cheiro do lixo fétido. E ela percebeu que era dela própria, quando nós percebemos também quando é o nosso. Então, carregam consigo o lixo fétido que nos esforçamos para esconder diante dos outros, e tem pessoas, por exemplo, Chico Xavier cheirava rosas, a sua essência do seu corpo físico tinha cheiro de rosas, mas que rosas? E certamente não avalias o quanto de mal podes acarretar àqueles que te ouvem. A pessoa vai ficando num desconforto, num desatino, numa perturbação, e não vê a hora da pessoa parar de falar ou ir embora. Já aconteceu com você? Está acontecendo agora? Se está acontecendo, ore, me ajuda a mudar a frequência para que eu melhore o conteúdo daqui, para não gerar isso em vocês. Então, me ajude a crescer. Então, pela justiça, és, portanto, responsável pelo que falas ao teu irmão. Porque a fala vai levar parte do nosso espírito. Ela vai levar o
que se pensou, o que se sentiu. Qual foi a intenção, qual o desejo, o que eu idealizei, o que eu imaginei, tudo isso está sendo levado na fala, para culminar nas ações. E nós somos responsáveis porque, segundo Eurípides Barçanufo, Emmanuel Miramês, uma palavra pode matar ou gerar vida. Então tenhamos esse cuidado. Então, pela justiça, somos responsáveis pelo que falamos aos nossos irmãos em todos os estágios conscienciais. Se pretendes envolver o teu ouvinte com o magnetismo superior, não te esqueças de que o fundamento maior é o amor. O amor equânime e incondicional. Então, se pretendemos envolver alguém, confortar, esclarecer, aliviar os nossos ouvintes com o magnetismo superior das nossas virtudes, não nos esqueçamos de que o fundamento maior é o amor. O amor como força que gera e nutre e lei que organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Fala com amor. Pensa no amor e vive o amor, escolhendo dentre muitas uma das suas modalidades. E exercita a cada dia uma dessas forças diferentes que objetivam o mesmo fim, o bem comum. Se o amor é a matéria-prima do cosmos, ao falar eu posso levar a vitalidade para recompor tecidos, o processo da cura. E ao mesmo tempo, se eu pensar no amor, eu posso gerar hormônios psíquicos e físicos como leis para gerenciar tanto o meu mundo ou estimular o mundo do outro. E se eu viver no amor, a força do exemplo arrasta e transforma o contexto. E ainda escolhendo dentre muitas uma das suas modalidades, quais modalidades? Pode ser a caridade, a compaixão, a mansuetude, as virtudes, porque a síntese de todas as virtudes é o amor, e a mãe de todas elas, a fé. E vou exercitar a compaixão, a piedade a cada dia, uma dessas forças, ou muitas ao mesmo tempo. A paciência, a gratidão, a esperança, a alegria, e que objetiva um único fim, o bem de todos, o bem comum. O bem de todos é o eterno princípio. E aí terminamos o magnetismo da palavra. E agora o prazer de falar. Antes de falar, façamos. Antes de fazer, sintamo-nos no lugar dos que nos ouvem, para que a nossa boca seja sábia na sabedoria de Deus. Então, quando eu comecei a falar de algumas coisas que são necessárias, eu senti o desconforto de vocês chegando até mim e foi saindo pela tangente e mudando o foco para retornar à realidade que pretendemos. Porque antes de falar, façamos. E eu faço. Dou a minha vida pela minha liberdade, pela sua liberdade. Pelo seu direito de acreditar em Deus, de construir e manter a sua família, de adquirir e ter o direito da sua propriedade e várias outras ações correlacionadas, que tudo isso, o ponto, o foco é a verdade. A verdade é mãe da liberdade. Se eu tenho liberdade, eu posso namorar e casar e construir uma família. Se temos união entre o cônjuge, nós vamos ter a nossa propriedade, pelo menos a nossa moradia.
e ter o nosso credo, ter o direito de fazer o culto do Evangelho no lar, que é uma das coisas mais fantásticas que conhecemos, de viver o Evangelho no lar e assim por diante. Então, antes de falarmos, façamos aquilo que vamos falar. Teremos maior autoridade. Antes de fazer, e eu preciso arquitetar, então eu preciso sentir no lugar de vocês o que eu vou falar, para não gerar perturbações. Pode não compreender o que falo? Sim, mas não gerar um desconforto. Falar como se eu estivesse ouvindo o que falo. Para que a nossa boca seja sábia na sabedoria de Deus. E a sabedoria não é o conhecimento, mas o discernimento do conhecimento. Então, sabedoria é o nosso universo consciencial mais profundo, onde eu sou o que penso e vivo o que falo. Eu não tenho que fazer trejeitos, isso ou aquilo. Eu sou isso. Às claras ou entre quatro paredes, eu sou a mesma pessoa. Quando intentas disciplinar os teus companheiros, vês os teus defeitos refletidos nos outros, como se fosse a tua imagem em um grande espelho do que verdadeiramente és. Isso é fatal, é lei cósmica. Então, quando nós intentamos disciplinar os nossos companheiros de jornada, na realidade estamos nos vendo refletidos neles. Os nossos defeitos que nós estamos querendo corrigir nos outros, tanto que Bezerra de Menezes, corrija em ti o que te aborrece nos outros. E Jesus fará o resto pelo mundo inteiro. Então, quando intentamos disciplinar alguém, nós estamos vendo os nossos defeitos refletidos nesses seres que servem como um espelho, um grande espelho onde nós estamos vendo o que realmente somos. O que eu quero corrigir na esposa ou no esposo, nos filhos, em certo sentido, nos amigos, nos familiares, seja lá quem for, primeiro eu preciso ser o exemplo. Então, antes de tentar fazer alguma coisa nesse sentido, eu vou ser o que eu vou passar. E se eu sou, eu não preciso às vezes nem falar, porque o exemplo fala mais alto. A tua boca foi feita para que possas anunciar o que já alcançaste de positivo no intermundo de ti mesmo. Foi a primeira vez que eu vi essa palavra. Não a conhecia. Então, a nossa boca foi feita, a boca da consciência, lembra, é a superconsciência. Da alma é a mente. Do corpo é a que vos falo. Ou que estou usando para falar com vocês. Então, a boca foi feita para que possas anunciar o que já alcançaste de positivo. Não nos dá o direito de anunciar o negativo. O de positivo que está onde? No intermundo, no nosso mundo interior, nas entranhas do nosso próprio mundo, desde a estrutura biológica à superconsciência, do alfa ao ômega de nossa realidade. Depois de formado e diplomado por dentro, nesse intermundo, com o Cristo interno, vem para fora para conversar animadamente com todos, porque agora eu vou estar representando esse Cristo interno. Então, no intermundo de mim mesmo, vive o Cristo interior, a essência que nutre e norteia a minha consciência. Depois de diplomado e fazer somente a vontade dele, agora eu saio para fora, para o mundo mental, psíquico, emocional, perispiritual e físico, e depois no relacionamento com o entorno, para anunciar a boa nova, ou somente o que há de positivo em mim, o que vise o bem de todos.
Se a calúnia, por engano de direção, veio ao teu encontro, não te envolvas com ela, querendo também destratar. Compreende que estás passando por uma fase de testemunho dos valores que o Senhor colocou em teu coração. E não fales mal dos que te ofendem. Não revides a nenhuma das críticas. Fala, mas dos valores do ofensor, que deve tê-los muitos valores. Então, se por acaso a calúnia, maldade, maledicência, difamação, por engano de direção, vamos supor que enganou e chegou em nossa porta, veio ao nosso encontro, mesmo assim, pode ser direcionado ou de tabela. Nós não vamos perder o nosso tempo e nos envolver com ela, querendo também destratar, caluniar por nossa vez. O silêncio, como nos ensinou Jesus, e a vivência do que professamos é o mais perfeito antídoto para todas as espécies de farpas ou de tormentos que nos endereçam. Compreendemos que estamos passando por uma fase de testemunho no planeta inteiro e em particular. Testemunho de quê? Dos valores que Jesus, que o Senhor colocou em nosso coração, porque Ele está em nossa consciência, em nosso coração. E não vamos falar mal dos que nos ofendem e não revidar a nenhuma das críticas. Silenciar e agir. Fazer o que Jesus faria se estivesse em nosso lugar ou o que Deus faria também. Nós vamos falar o quê? Dos valores do ofensor. E com certeza eles vão ter muitos valores. Foi um instante, foi apenas um momento infeliz, de acordo com que a informação que chegou, que foi levada até ele, e agora ele começa a fazer o processo baseado no que ouviu, no disse-me disse, ou no disse-me disse. Falemos dos valores e quando falamos estamos ativando os nossos, ampliando a nossa realidade. E agora o colóquio e a vida, o diálogo e a vida. Ou o diálogo com a vida. Não existe vida sem intercâmbio e as permutas são incessantes em todos os reinos da criação. No que tange ao homem, os valores que se renovam são imensuráveis, constituindo a própria vida. Então, não existe vida sem consciência e nem consciência sem vida em parte alguma. E agora nós estamos vendo, não existe vida também sem intercâmbio. E se há intercâmbio, há permutas. Então não existe vida sem intercâmbio e, ao mesmo tempo, sem as permutas incessantes. Então ninguém consegue parar o intercâmbio e ninguém consegue parar as permutas. E isso em todos os reinos da criação. E os reinos não são só mineral, vegetal, animal, pré-humano, humano, angélico. Não. Existe tantos que não dariam para descrever, segundo Galileu na obra A Gênese de Allan Kardec. Então, no que tange a nós, seres animando a forma humana, os valores que se renovam são imensuráveis, de acordo com a nossa busca, com o nosso pensar, sentir, falar, agir. E isso vai construir a nossa própria vida. Então, o que penso interage com o que sinto, reflete nos meus corpos de expressão, interage com o meio e traz para dentro a onda de retorno com o resultado consequente. E nós estamos construindo uma vida de paz ou de tormentos. Vai depender
das nossas buscas, os nossos estudos, nossas reflexões, pensamentos, ideias, sentimentos, palavras, atitudes. Quando falamos, estamos doando alguma coisa aos que nos ouvem. E quando ouvimos, retribuímos a quem se dirige a nós o que sentimos pela sua fala. Então agora a via de mão dupla. Então quando falamos, eu estou falando, vocês estão me ouvindo, eu estou doando alguma coisa a vocês que estão me ouvindo. O que há de mais nobre, o que há de mais puro em mim. Agora, quando eu ouço vocês nos comentários, quando faz perguntas, no chat e assim por diante, então quando ouvimos, aí nós vamos retribuir a vocês que nos dirigiram o que sentimos pela fala que nos trouxe palavras de estímulo, de encorajamento, críticas construtivas ou situações que podemos mudar para melhor. Para André Luiz não existe crítica construtiva, existem exemplos que mudam. É grandiosa essa transfusão de ideias e com ela se operam fluidos imponderáveis de acordo com os sentimentos de quem a exercita. Então é grandiosa essa transfusão de ideias entre nós e vocês, entre vocês e nós, e com essa transfusão operam os fluidos imponderáveis, aquele magnetismo que vai criando realidades incontáveis para levar do nosso mundo para o vosso e trazer do vosso para o nosso, de acordo com os nossos sentimentos, meu e vosso, de quem está exercitando nesse intercâmbio, nessa transfusão. Nesse enleio se ajustam pensamentos e intenções de espíritos desencarnados da mesma faixa dos assuntos, matizando a atmosfera de cada um com o magnetismo correspondente à disposição íntima individual. Então agora alguém está embarcando, além de mim, de vocês, nós estamos entrando em outras frequências também. Então nesse enleio, nesta complexidade, neste mecanismo de transfusão de energias, então se ajustam pensamentos e intenções de espíritos desencarnados da mesma faixa dos assuntos que estamos ventilando. E o que vai acontecer? Isso vai qualificar, matizar, matizando, que vai dando forma, qualificação àquilo que estamos fazendo, na atmosfera de cada um, com o magnetismo correspondente à disposição íntima e individual. Então cada um vai formando esse conteúdo baseado no que eu estou transmitindo, no que vocês estão interagindo, nesses desencarnados também, e no final eu vou ter uma atmosfera baseada nesta soma de permutas de valores incessantes. O assunto em que trocamos e os nossos ideais mais profundos criam em torno de nós um campo de força capaz de coligir ideias e assuntos do mesmo teor, como também servem de alimento a entidades espirituais que vibram na mesma dimensão. E às vezes não são obsessores, só gostou do nosso alimento. Então o assunto em que tocamos e os nossos ideais mais profundos, nós estamos tocando em determinado assunto, falamos da destruição dos valores, é um assunto, a perda da liberdade, o direito à propriedade, da crença, do seu credo. É um assunto, nós estamos tocando nesse assunto, valores, princípios. E os nossos ideais mais profundos de liberdade, de igualdade,
Elas vão criar em torno de nós um campo de força capaz de coligir ideias, vai aglutinar ideias, vão trazer ideias e assuntos do mesmo teor, se for elevado em torno da verdade, liberdade, família, pátria, Deus, Cristo, verdade, como também servem de alimento agora aos luminares responsáveis pelo nosso país, pela nossa nação, pela nossa família, por nós mesmos. As entidades espirituais que vibram na mesma direção vai, de algum modo, sorver esse conteúdo, como se fossem alimentos para elas que estão nos planos superiores, porque se nós nos nutrimos de planos menores, para não dizer inferiores, isso acontece entre nós e eles também. E outros seres da mesma faixa consciencial vai se achegar e se servir do mesmo banquete. Se alguém por descuido te ferir, não faças o mesmo, e nem penses em respostas que transformem o ambiente em vingança. Só voltamos à pauta e damos um tonzinho a mais. Então, se alguém, por descuido, lá errou de endereço a calúnia, e aqui, por descuido, nos ferirmos, não façamos o mesmo. E nem penses em respostas que transformem o ambiente em vingança, que é uma das coisas mais covardes que existe na lei. Então, não há desculpa, não há perdão, como a gente fala. A vingança e a maledicência, a maldade, a mentira, usando para a difamação, e aqui o propósito foi esse, para chegar no caso da difamação. Então não tem desculpas perante a lei. Enquanto eu não colocar tudo que tirei do lugar, repor todos os prejuízos psíquicos, biofísicos, morais e espirituais, eu não terei paz em minha consciência. E pode levar milênios para corrigir um desastre momentâneo. Então, se alguém usar o dom de falar, projetando em ti a maledicência, não sejas influenciados por ele. Esquece as injúrias, abençoando o caluniador com o perdão e, se possível, repetindo por outro ângulo, ore por ele ou ora por ele, para que possas criar em torno de ti uma defesa espiritual de amor, daquele amor universal, apanágio de todos os seres evoluídos. Nós vamos decidir com quem queremos sintonizar. Se eu quero ir para a mesma frequência, para o mesmo abismo que alguém está usando para nos caluniar, então se alguém usar no dom da fala, projetando em nós a maledicência, a maldade e etc., não sejamos influenciados por esses seres. Hajamos ou retribuamos com a compaixão, com o perdão e etc. Esquecer as injúrias é não entrar na frequência e fazer outra coisa. Usar de compaixão, de piedade, etc. Abençoar, nós sabemos que bênção significa uma oportunidade de trabalho no bem. Abençoar o caluniador com o perdão. Perdão é o início da reconciliação. E, se possível, orar. Quer dizer, eu vou fazer algo em seu benefício, exemplificando que vai gerar os estímulos para que ele possa arrepender e mudar a sua frequência. Para que possas criar em torno de ti, e ao mesmo tempo criamos em torno de nós, como a Amélia Rodrigues narra, a oração é uma coraça de luz que nos defende por dentro e nos imuniza por fora. Então nós vamos criar em torno de nós uma defesa espiritual de amor, porque nós devolvemos amor no formato de compaixão, de piedade, de caridade, etc. Só que daquele amor universal, equânime e incondicional, que é o apanágio de todos os seres evoluídos. Eles só vivem de amor, eles só nutrem de amor.
chegaram nesse estágio. E quanto mais amam, mais em êxtase ficam. Conversar demais pode ser indício de desequilíbrio, e falar pouco é desprezar o dom maravilhoso da palavra com a qual fostes premiado. Nós só vamos mudar essa frase aqui com autorização de Miramês. Então, conversar demais, falar pelos cotovelos, como falam no popular, é desequilíbrio, principalmente falando de coisas que não visem o bem comum. E falar pouco, quando é hora de dizer, a gente não tem coragem, não assume a responsabilidade de falar, é desprezar esse dom maravilhoso da fala que construímos através dos milênios sem conta. Então nós não fomos premiados com a fala, é uma criação nossa através, no mecanismo da vida, são estágios que Deus criou, ou que os cristos criaram para que aprendêssemos, mas a fala é um estágio no humano, mas a conquista da fala é oportunidade e trabalho de cada qual. Fala, mas fala até o ponto em que sobre tempo para quem te ouve, porque cedendo a oportunidade ao teu semelhante de expor também as suas ideias. Não só descarregas os pensamentos acumulados na mente, como também alivias o sistema nervoso com as vibrações das próprias ideias, além de que podes aprender com o que compartilha contigo na conversação. Falar é muito bom, saber ouvir é bom demais. Então nós vamos falar, mas até o ponto em que sobre tempo para quem nos ouve falar por sua vez, porque é uma troca, é uma permuta. Porque se eu cedo lugar a vocês de falarem, se eu dou a oportunidade a vocês de expor também suas ideias, por isso tem lá os comentários, tem um chat para que vocês possam expor as ideias, não só descarregas os pensamentos acumulados na mente, coloca-os em ação, mas também vai aliviar o sistema nervoso, porque em ouvindo o que tem a dizer, eu estou trazendo o magnetismo superior de vossas palavras e aliviando o meu sistema nervoso, porque eu cessei e toda essa complexidade do sistema nervoso para organizar todos os mecanismos do corpo para a fala, deu um relax e agora eu estou abastecendo com as vossas vibrações. Então, com as vibrações das próprias ideias que eu estou formulando a partir de vossa fala, então, além de que podes aprender com o que compartilha contigo na conversação, com o que nós estamos recebendo também. E além disso, através do conhecimento de suas intenções, o que possibilitará que a tua ajuda seja mais consciente e proveitosa. Então, além de aliviar o nosso sistema nervoso com as vibrações das próprias ideias, você está falando, eu estou formando as minhas ideias, e eu posso aprender com o que compartilha contigo e você comigo na conversação, e através do conhecimento de suas intenções, das minhas intenções, o que vai nos possibilitar a ambos a ajuda que seja mais consciente e proveitosa nesse colóquio, nesse diálogo com a vida. Saber falar é muito bom para quem sabe ouvir. Quem desenvolveu a paciência de escutar com sabedoria, percebe o quilate da alma que está falando, sabe por intuição dedutiva a escala evolutiva a que pertence, pelos fluidos que consegue perceber. Lá atrás foi falado alguma coisa parecida. Então,
Saber falar é muito bom para quem sabe ouvir, dar ao outro o direito de falar por sua vez. Quem desenvolveu a paciência de escutar com sabedoria, e é fantástico saber ouvir, e aprendemos, e estamos aprendendo um tanto mais a cada dia, a paciência de escutar com sabedoria, percebe o quilate da alma que está falando. Principalmente se a pessoa está falando do fulano, a gente fica sabendo mais dela do que do fulano, porque ela está falando de si própria. Então percebe o quilate da alma que está falando, sabe por intuição dedutiva a escala evolutiva a que pertence pelos assuntos ventilados e pelos fluidos que consegue perceber no magnetismo das palavras. E com isso, foi mais esse tópico, e só falta mais 2. Tu e a voz. O talento da alma, quando fundida e refundida nas hostes do amor, faz com que o verbo se ilumine, alcançando maior clarão que os sóis e as estrelas, por ser consciente na difusão do bem que nunca morre. Então, o talento da alma que sabe falar, sabe ouvir, quando fundida e refundida nas hostes do amor, falar, amando, então faz com que o verbo se ilumine, porque o amor alivia, ele cura, ele acolhe, ele esclarece, e alcançando maior clarão do que os sóis e as estrelas. Pode ir além. Por ser consciente na difusão do bem que nunca morre, porque nós estamos sendo instrumentos do Cristo, instrumentos de Deus, instrumentos dos espíritos luminares, instrumentos do bem, da paz, da justiça, instrumentos do amor. Sê moderado no preâmbulo da tua fala, pois a palavra educada é economia de força. Então, sermos moderados nos preâmbulos de nossa fala, nós vamos educar, né, e ter a economia de força. Então, nós vamos ser moderados nesse preâmbulo, quando estamos fazendo as arquiteturas para essa fala, e essa palavra que vai sair educada após eu fazer essas conjecturas introspectivas e nas meditações, a hora que sair essa fala educada, eu vou economizar força, porque eu vou falar com a máxima suavidade fazendo esse preâmbulo, que é uma antecipação à materialização da fala em si. Conserva toda a conversação com a disciplina que o assunto requerer. Os pensamentos são energias que a vontade modela e o espírito é o escultor das tuas próprias ideias, tornando-as harmonia pelas portas dos lábios. Então, nós vamos conservar toda a nossa conversação com a disciplina que o assunto requerer. O que é disciplina? Não fugir do assunto. Então, não trazer outros assuntos para aquilo que realmente, quando eu falei de verdade como princípio norteador para a construção da liberdade, para a formação da família, para a construção da nação, porque a família é a célula base da sociedade da nação. Se não tem valores nessa família, que são as nossas crenças em valores imortais, que base teremos? Se não temos Deus como referência, como causa de todas as causas, o Cristo como mestre, modelo e guia, aonde iremos?
que tipo de nação seremos em relação às demais nações, em relação ao mundo inteiro, em relação a outros mundos e assim por diante. Então nós vamos conservar em toda a conversação a disciplina que o assunto requerer, não sair do foco. Os pensamentos são energias que a vontade modela. Então, eles são energia que a vontade modela de acordo com a disciplina. E o espírito, seja humanizado ou em estágios anteriores, é o escultor das suas próprias ideias. Lembra, as plantas pensam, sentem, raciocinam e se comunicam conforme Camilo Flammarion, e colocamos em nosso livro, principalmente lá na página 335. E nós vamos tornar essas ideias harmonia pelas portas dos lábios. Falar vivificando a vida, norteando a vida, qualificando e assim por diante. Cuidar do que falamos é higienizar a mente, para que os pensamentos tomem novas formas de comunicação e as palavras modalidades diferentes de expressão. Então, disciplina, nós vimos, de acordo com o assunto, não fugir do assunto. Pensamentos são energias que a vontade modela e o espírito é um escultor. E agora nós vamos falar, cuidar do que falamos, é o mesmo que higienizar a mente. E eu mudo as frequências do que eu vou pensar, sentir, e na hora da fala é como se eu repulsasse tudo que é contrário, desde o pensamento inicial, sentimentos, e agora a fala que coloca todos ou ambos em movimento. Para que eu estou higienizando a mente? Para que os pensamentos tomem novas formas de comunicação, de acordo com os sentimentos. E as palavras, modalidades diferentes de expressão. Então, a cada dia nós vamos fazendo esse treinamento, esta lapidagem, essa sublimação no mecanismo da fala. É óbvio que o detrator desconhece a si mesmo, esquece ou ignora que todo maldizente cria em torno de sua personalidade uma atmosfera áspera, degradante, sujeita a ferir profundamente o seu próprio dono. Nós fomos dosando para não colocar todas essas recomendações num só momento, para a gente ir respirando, recompondo o equilíbrio, para não trazer tudo de uma vez. Então é óbvio, é natural que o detrator, quem nos caluniou, quem maldisse, etc., desconhece a si mesmo, porque ele não percebe que está falando de si próprio. E ele esquece ou ignora que todo maldizente cria em torno de si, ou de sua personalidade, uma atmosfera áspera daquilo que ele está falando, degradante, sujeita a ferir profundamente o próprio dono. Porque toda violência praticada contra o próximo é dilaceração em si mesma, segundo Dias da Cruz por Chico Xavier. Por que criticar os outros, ou melhor, por que criticar os nossos semelhantes? Por que criticar os nossos semelhantes se temos erros múltiplos a reparar? Por que insistir em avivar faltas alheias se intentamos esconder as nossas? Por que falar das fraquezas dos outros quando carregamos um fardo multissecular de inferioridades deprimentes? O ofensor desconhece que todas as suas agressões nascem dos mesmos erros que combate nos seus irmãos. Isso são leis, são fatos. No segundo livro vai estar com mais de 20 autores, todos eles falando a mesma coisa, só mudando as palavras, com esse mesmo conteúdo de Miramês aqui. Então, o ofensor desconhece que
todas as suas agressões nascem, todas, ele não falou esta ou aquela, todas, nascem de quê? Dos mesmos erros que ele pratica, que combate em seus irmãos, como se transferisse para os outros aquilo que lhe compete. Isso são leis irremovíveis. Quando a tua consciência começar a refletir na tua mente os entulhos imprestáveis do mais profundo, sentirás vergonha de ti mesmo, passando a esquecer e desculpar o maldizente, porque assim procedias antes de despertar para o amor. Nós que às vezes valorizamos o caluniador, o detrator, quando a nossa consciência começar a refletir na nossa mente os entulhos imprestáveis do mais profundo, nós que estamos caluniando ou sendo caluniados, sentiremos vergonha de nós mesmos se formos o caluniador ou quem está revidando. E passamos a esquecer e desculpar o maldizente, o caluniador, porque assim, como ele está fazendo hoje conosco, procedíamos antes de despertar para o amor. Fazíamos as mesmas coisas, agora estamos passando pela lição ou pela verdade oposta. Antes éramos os viciados, o vício moral, e agora estamos tentando transformar o vício em virtude. Então nós vamos passar, se hoje eu calunio você, amanhã passarei na mesma situação. Então, com o mesmo peso que eu te medi, eu serei medido, e às vezes com mais severidade de acordo com o meu conhecimento. Deveremos abençoar o Mestre Tempo que, através do espaço, vem nos amoldando de sorte a prepararmos-nos no sentido de que a nossa voz fale, mas fale bem alto das qualidades nobres dos companheiros que nos seguem e daqueles que acompanhamos. Então devemos abençoar o Mestre Tempo, que é uma fração da eternidade. Através do espaço onde eu estou falando com vocês, encarnado, usando o corpo, espaço, no decurso do tempo, dentro da eternidade. Então devemos abençoar o Mestre Tempo, que nós vamos usar para aprender a evoluir, através do espaço, dos veículos de expressão que está no espaço, de sorte a prepararmos-nos no sentido de que a nossa voz fale com o tempo, com o decurso do tempo, no espaço em que me encontro, vou me preparando para que a minha voz fale bem alto de quê? Das qualidades nobres dos companheiros que nos seguem, os que estão vindo na retaguarda, que às vezes nos calunia, nos persegue, etc. Mas estão nos seguindo de algum modo. E daqueles que acompanhamos. Nós vamos falar do bem daqueles que estamos seguindo, por nossa vez. E a etapa final. Sons de ouro. Sons de ouro são palavras iluminadas pela inteligência e testificadas pelo coração. São ritmos que somente obedecem às notas do amor. Então, quando falamos de som de ouro, então estamos falando de palavras iluminadas. Iluminadas por quê? Pela inteligência, pelo saber, e testificadas pelo coração, pelo reto viver. Então, isso são sons de ouro. Então, algo que foi iluminado pelo saber e confirmado pela vivência. E são ritmos que nós vamos criar, hábitos, virtudes,
que somente obedecem às notas do amor, porque nós formamos virtudes. Então, palavras são expressões, quando iluminadas, das virtudes que obedecem às notas do amor. Os grandes iniciados tinham a primazia de festejar a boca com ideias puras e os lábios de cantarem melodias do reino de Deus. Então, os grandes iniciados, as criaturas que iniciavam a sua vida espiritual em plenitude, nesses ensinos profundos e eternos, eles tinham a primazia, eles priorizavam festejar a boca deles com ideias puras para ser verbalizadas. E os seus lábios de cantarem melodias que falavam do reino de Deus, que existe em nós e em toda parte. Os sons de ouro vibrados na terra pelo Mestre Jesus eram quais sóis da eternidade a brilharem na eternidade da vida. Então, os sons de ouro vibrados na terra pelo divino peregrino Jesus, o Cristo de Deus, eram e quais sóis da eternidade. Imagina sóis que brilham a eternidade afora. A brilharem na eternidade da vida, porque a vida também é eterna. O que não é eterno são os corpos que servem de veículos para a expressão da vida. Ou a vida que compõe os corpos, ela é perene. As formas dos corpos, principalmente dos corpos de expressão, é que não são. Os corpos de evolução já estão viajando na eternidade da vida. Eles se eternizam na forma. O Messias de Deus retornou ao lugar de onde veio e deixou para nós a grande herança espiritual, os sons de ouro, que caíram qual chuva de luz nos corações de seu rebanho, multiplicando dons e favorecendo meios, educando o verbo e estendendo a caridade, facilitando o perdão e consolando os tristes, ajudando a misericórdia e aumentando a compreensão, distribuindo sabedoria e ensejando o amor por todas as direções da terra e dos homens. Então, o Messias de Deus, o nosso caminho da verdade e da vida, nosso mestre, modelo e guia, ele retornou ao lugar de onde veio, à consciência crística, ao seu Pai, e deixou para todos nós a grande herança espiritual, os sons de ouro. Quais? E eles caíram como chuva de luz nos corações de seu rebanho, multiplicando dons, o dom da fala, o dom da cura, imagine todos os potenciais do ser, e favorecendo os meios para a expressão desses dons. Quais são os meios? Educando o verbo e estendendo a caridade. Extensão, isso também são meios. O meio de educar o verbo e estender a caridade. Outros meios, facilitando o perdão e consolando os tristes. Aqui eu vou educar o meu verbo e, ao mesmo tempo, vou estender a caridade. Dar uma elasticidade maior para esse processo de autoiluminação. Facilitar o perdão, no exercício desses dons, e, ao mesmo tempo, consolando os tristes que às vezes não conseguem perdoar ou serem perdoados. Ajudando na misericórdia, que é a concessão para que esses tristes se arrependam, se mude a direção,
e, ao mesmo tempo, aumentando a compreensão do ocorrido que formou a tristeza e depois a construção da alegria. Distribuindo sabedoria, que é o exemplo em espírito verdadeiro, e ensejando o amor, que gera, nutre, organiza e mantém a vida, por todas as direções da Terra, na sua completude, e dos homens que vivem na Terra como as espécies, na forma humana, considerados mais evoluídos dentro da própria Terra. Quando arejamos nossa mente, a boca se torna uma lâmpada acesa em policromias indescritíveis. O que é arejar nossa mente? Então, se você está num lugar fechado, deixou entrar ar, arejou, mudou a ambiência. Então, quando nós fazemos isso com boas leituras, bons pensamentos, bons sentimentos, nós estamos arejando nossa mente, que estava numa frequência, mudou para outra. Agora, a boca se torna uma lâmpada acesa em policromias, em qualificações, em tons, em matizes indescritíveis, porque a mente está visitada por ideias superiores, mudamos os ares de nossa mente, as frequências. Agora a boca da alma, que é a própria mente, a boca do corpo que eu estou falando com vocês, se torna uma lâmpada, porque ela vai iluminar com o verbo educado, e as qualificações são indescritíveis dessas policromias das vibrações que saem pela nossa boca. Então a mente fornece a energia, as cordas vocais são o pavio, e os sons, a chama a escapar pelos lábios, para que possas clarear os teus próprios caminhos, ajudando também a quem te ouve. Fantástica essa tela também. Então a mente fornece a energia, porque é um laboratório de recursos inesgotáveis e inestancáveis. As cordas vocais são o pavio, porque é a partir delas que o verbo vai iluminar. Os sons que vai sair pelas cordas vocais, a chama a escapar pelos lábios. É o que está, as chamas que eu estou falando com vocês. Para que possas clarear os teus próprios caminhos, porque eu estou clareando os meus próprios caminhos, porque eu estou falando para mim mesmo. Meu ouvido é o que está mais próximo à minha boca. E também ajudando a quem me ouve, no caso, a vocês. Se queres preparar-te para o Cristo, os caminhos são cheios de tropeços e de espinhos. Basta você decidir que a partir de hoje só vou dizer a verdade, nada além da verdade, somente a verdade, em nome de Deus, em nome do Cristo, que é a verdade personificada. Vamos encontrar espinhos, os testemunhos. Então, se queremos preparar para a vida com Ele, os caminhos são cheios de tropeços e de espinhos, porque nós vamos encontrar a mentira. E se eu escolhi a verdade, eu escolhi a bondade. Vamos encontrar a maldade. Se eu escolhi a verdade e bondade, eu escolhi a benevolência. E com isso vamos encontrar as forças contrárias, a maledicência. Quando falamos forças contrárias, qual a força contrária à verdade? A mentira. Qual a força contrária ao bem? O mal. Ou a bondade, a maldade, a benevolência, a malevolência, a maledicência. Ou malevolência também. As estradas são estreitas e o teu corpo receberá marcas profundas de todas as espécies, no sentido de testemunhar os teus valores. Então esta só tem mais 2 telas, fiquem tranquilos. Então as estradas são estreitas, a estrada da verdade, da bondade, da benevolência e etc. E o teu corpo receberá as marcas profundas, tanto o corpo psicobiofísico e a parte moral e espiritual também, de todas as espécies, porque nós vamos ser testados de todas as formas.
e no sentido de testemunharmos os nossos valores. Se é verdade, nós vamos morrer dizendo a verdade, como Joana d'Arc, como Leon Denis, quando Jerônimo de Praga, quando Allan Kardec foi Jean Hus. Morrer dizendo a verdade. Meu compromisso é com a verdade, nada além da verdade, somente a verdade em nome de Deus. As duas últimas telas. Se os pensamentos não obedecerem à tua vontade, cuida de não falar as ideias formadas que descem para a tua boca. Porque palavras dissonantes arruinam mais o teu corpo, como também a tua alma. Então, se os nossos pensamentos não nos obedecerem quando usamos de nossa vontade, cuidemos para que as ideias, porque eles vão formar as ideias e combinar em palavras. Não vamos deixar que essas palavras descem para a nossa boca. Primeiro pensamentos, depois ideias, depois palavras visitar a nossa boca. Por quê? Porque palavras dissonantes arruinam mais os nossos corpos, como também a nossa alma, que pode ser dilacerada também. E esta foi a 6ª parte de Além dos Horizontes com Miramês. E aí, foi muito sofrido? Aguentaram firme? Parabéns de luz, felicidades plenas. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever, se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.